Esse canal está oficialmente em clima de temporada 2018 da NFL. A temporada começa daqui menos de 2 semanas, no dia 2 de agosto, com o jogo do Hall da Fama. Depois teremos 4 semanas de pré-temporada e em setembro começa oficialmente a NFL. E nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco para vocês porque eu acho que essa temporada tem tudo para ser uma das melhores dos últimos anos. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. E eu só tô pensando nessa temporada agora, cara, porque eu tô esperando muito ela, tá ligado? Eu fiquei muito feliz com o feedback que vocês deram no vídeo fazendo uma prévia da pré-temporada. Essa daqui seria uma prévia da temporada, mas seria mais uma conversa que eu queria ter com vocês do porquê eu acho que essa temporada tem tudo pra ser muito legal mesmo. E quando eu digo muito legal, não é pra um time ou para outro, mas a NFL em si. Porque uma coisa que eu sempre penso que faz a NFL um esporte mais divertido do que muitos outros é o número menor de jogos. Isso parece um pouco contraditório, mas na verdade um número menor de jogos tem um motivo e tem uma consequência. O motivo é porque ele é um esporte de muito contato, os jogadores dão muito sangue, se machucam mais do que em outros esportes, e a consequência disso é que isso deixa ele justamente muito mais competitivo. Se os times jogassem mais partidas, é capaz que eles se poupassem muito mais. A gente vê isso na pré-temporada, o quanto eles se poupam, e é uma coisa que a gente vê no futebol, por exemplo, de um time que vai jogar Libertadores semana que vem, ele se poupa no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso um saco, e a NFL não tem isso, cara. São 16 jogos de temporada regular, tudo pra conseguir se classificar pros playoffs, pra ter mais 3 ou 4 jogos, e ir pro Super Bowl, cara, porque todo time ali quer ser o grande campeão, e como eu já disse muitas vezes, a NFL incentiva times que não estão bem a ficar melhores, e times que já estão lá no topo, ou não tem incentivo pra eles melhorarem, digamos assim, é sempre do contrário, né, eles sempre querem deixar a liga mais competitiva. E eu acho que essa temporada, especificamente a temporada que começa em 2018 e que acaba em fevereiro de 2019 com o Super Bowl, tem tudo pra ser uma das mais competitivas dos últimos anos, e a gente vai ver um pouco por quê. A base desse argumento é a seguinte: os times que são bons, que estão muito bem nessa temporada que passou aí, que são os times que foram pra playoffs e tudo mais, eles estão bem, e eles tendem a continuar bem, porque fizeram boas escolhas no draft, no geral. Daqui a pouco eu vou ser um pouco mais específico nos times, né? E o que eu acho mais legal, os times que em geral estavam muito ruins, fizeram escolhas que que fazem com que a gente tenda a crer que eles vão melhorar, sabe? Então, vamos pegar o pior time da temporada passada, que foi os Browns, que foi um time que não ganhou nada e perdeu as 16 partidas que jogou, que foi o primeiro time a fazer isso desde os Lions lá pra 2007, e que foi um time muito mal, sabe? Os Browns já estão numa fase ruim há um tempo, tentando se estabelecer há um tempo já, e na verdade toda a ideia desse vídeo veio justamente de uma brincadeira, uma propaganda que os Browns fizeram, que eles fizeram uma paródia da abertura do The Office, que é um dos meus seriados favoritos ever. Eles fizeram uma paródia da abertura do The Office com alguns dos jogadores mais importantes deles, né? E foi a partir daí que eu comecei a ver, porque eles mostram os principais jogadores, e eu falei, caraca, velho, esse time dos Browns, eles têm jogadores maravilhosos, cara. Então, olha só. Bom, de quarterback, os Browns têm duas opções promissoras, digamos assim, sabe? O Tyrod Taylor, que veio dos Bills, e o Baker Mayfield, que foi a grande escolha do draft, a primeira escolha do draft de 2018. De running backs, eles não fizeram nenhuma das escolhas muito... eles não fizeram trocas muito bizarras, mas em março de 2018, como free agent, eles pegaram Carlos Hyde. Carlos Hyde, ele tá num power rank grande, assim, o power rank, ou seja, justamente o potencial que ele tem, sabe? O Carlos Hyde ficou no 49ers de 2014 até 2017, entrou pros Browns agora, e é uma escolha promissora. Ele foi o jogador 97 dos 100 melhores. E aí no segundo round do draft desse ano, os Browns pegaram o Nick Chubb, que também é um jogador muito promissor. Eu não vou me estender muito nos Browns, mas é só pra usar eles de exemplo, né? Quem eles trouxeram de wide receiver de Miami nessa off-season antes do draft também? Jarvis Landry, simplesmente o melhor wide receiver que tinha no time dos Dolphins, que deu uma
uma endoidada lá e começou a dar um monte de jogador com a premissa de que eles estavam mudando de filosofia e tal. Ou seja, nas 3 posições de ataque mais importantes, que são os quarterbacks, o running backs e os recebedores, os Browns deram uma boa tunada. Só que o que acontece? A maior escolha para quarterback é o Baker Mayfield, que é do draft. A gente não sabe se ele vai bem ou não. E se for pegar de exemplo as duas primeiras escolhas de 2016, que foram Carson Wentz e Jared Goff, eles demoraram um pouco para embalar, sabe? O que pode acontecer com o Baker Mayfield também. E na verdade pode nem ser ele um puta quarterback, pode acabar sendo Sam Darnold ou Josh Allen ou outros que foram muito promissores nesse draft. Mas isso foi só pra pegar os Browns como referência, porque quando a gente vê Buffalo Bills, New York Jets, a gente vê os Bears que fizeram escolhas importantes também, não necessariamente de ataque, mas fizeram escolhas importantes, ou seja, times que estavam devendo muita coisa, melhoraram, sabe? E aí o que acontece? Mas isso é claro, é suposição, eu posso me decepcionar monstramente, inclusive num Power Ranking que eu tô vendo aqui da US Today, os Browns estão em 28º nos Power Rankings, sabe? Ou seja, tipo, continua sendo um dos times menos promissores. Não na minha opinião, sabe? E aí o que acontece? Os times que estavam mal, não na temporada passada, mas na outra, melhoraram muito. Eu acho que o maior exemplo disso é, por exemplo, Jacksonville Jaguars e Los Angeles Rams. São times que fizeram as primeiras escolhas dos drafts passados justamente porque estavam muito mal, e são provas de que o draft funciona em sentido de melhorar o time. O Jacksonville Jaguars fez uma temporada maravilhosa no passado, foram pros playoffs, tava todo mundo, tipo, achando que eles iam avançar pra caramba, acabaram caindo antes, mas foram muito bem. Os Chargers, cara, que também estavam sendo um time muito fraco, tão lentamente, eu acho que essa temporada eles vão estar muito bem, fizeram coisas importantes no draft também. Os Rams são outro grande exemplo disso. O Jared Goff, que eu falei agora há pouco, ele demorou pra mostrar seu valor, mas quando mostrou, cara, foi muito bem. E o Todd Gurley, que é um dos melhores running backs que tem na NFL hoje, ele quase foi o melhor jogador da temporada, acabou sendo o Tom Brady no final, mas muita gente achou que seria o Todd Gurley. Minnesota Vikings, que é sempre um time meio mediano, subiu pra caramba. Os Falcons, que foram no Super Bowl 51, não foram tão bem, mas estão ali. Qual é a única falha nessa minha teoria de que a temporada 2018 vai ser uma das mais legais? Os times que ficaram ali no meio, ou seja, não são os piores e nem os melhores. E aí tem um monte, tem Denver Broncos, tem Houston Texans, tem Panthers, Carolina Panthers, que também estava muito bem há 3, 4 anos, sabe? Os Panthers e os Broncos protagonizaram o Super Bowl 50, cara. E aí agora tão maus assim, sabe? Os Panthers fizeram 11-5, mas os Broncos são um exemplo maior disso, que fizeram o contrário, fizeram 5-11, sabe? E nesses times aí, que eu coloco no meio, eu também posso colocar times que são muito bons e fizeram uma temporada muito ruim na temporada passada, mas que eu não acho que vão fazer uma temporada tão ruim nessa. Um exemplo disso é Green Bay Packers, por exemplo, Saints, New Orleans Saints. Os Steelers são sempre um time muito bom, só que a gente sempre espera coisas maravilhosas deles e não foi tão maravilhoso assim, mesmo sendo um time fantástico, sabe? Os Giants fizeram uma péssima temporada, reforçaram algumas coisas e tal, pegaram o Saquon Barkley, que era o running back mais promissor do draft, pode ser muito bom, pode não ser também. Os Cowboys, sabe, essa linha de times medianos pra bons, assim, e que fizeram uma temporada ruim, eu acho que eles são promissores nessa temporada. Eu acho que a única exceção a essa regra, e me deixa triste isso, porque eu gosto muito deles, é o Seattle Seahawks e o Oakland Raiders. O Oakland Raiders não fez uma temporada tão boa assim, fez 6-10, foi bem ruim na verdade, e o Seattle Seahawks, cara, que é um time maravilhoso, tava no Super Bowl 49 e tem feito temporadas muito boas, dependeu quase que exclusivamente do Russell Wilson na temporada passada. Da temporada passada pra essa perderam Richard Sherman pros 49ers, que é um jogador fantástico, um dos melhores cornerbacks da liga. E no draft não fizeram escolhas tão boas, cara. Então eu realmente não sei o que esperar do Seahawks, mas eu torço muito, porque eu gosto muito deles, sabe? E aí a gente tem os times mediano pra baixo, que aí inclui Arizona Cardinals, que inclui Redskins, que inclui Ravens, Titans e tantos outros, Cincinnati Bengals, Detroit Lions, são times que estão ali no meio pra baixo. Eu espero coisas boas deles também. O draft de alguns deles foi legal, de outros nem tanto. Mas não sabemos o que esperar muito, sabe? Então Denver Broncos é um time que eu tô achando que vai bem, sabe? Que pode realmente surpreender. Os Chargers, os Saints eu acho que podem surpreender, só que tem times que não tanto.
tudo isso, eu adoro falar de NFL desse jeito livre, eu não faço roteiro pra esse tipo de vídeo. Tem vídeos como o dos Super Bowls dos times, que é um baita roteiro. Esses não, sabe? Porque eu gosto muito de falar sobre isso e eu acho que vai ser uma temporada incrível, cara, incrível. E aí o único time que eu não falei, que eu queria falar, são os 49ers, que eu já falei várias vezes aqui. É um time também que tava muito mal, tava no nível dos Browns, assim, não tava ganhando nada. Era Browns e 49ers sem ganhar nada. E aí, o Kyle Shanahan, ele deu uma boa tunada no time, assim. E veio Jimmy Garoppolo, eu já falei várias vezes aqui, ganhou tudo, foi bem pra caramba. E no draft eles foram muito bem em fazer uma offensive line mais forte também, pegar jogadores importantes. Pode ser um fracasso, mas eu aposto que vai ser muito legal. Eu tô apostando muito nos 49ers, eu posso quebrar minha cara. Vamos ver como é que vai ser. E aí, como sempre, a parte que eu mais gosto de fazer esses vídeos é a interação de vocês. Todo vídeo falando sobre isso tá tendo uma interação muito legal, então me digam o que vocês esperam. Vocês também acham que vai ser uma temporada inesquecível, a melhor em muitos anos, ou não? Vocês acham que, tipo, eu tô errado e por quê? Me digam aí embaixo, cara, eu adoro esses vídeos de conversa. O que vocês acham desses vídeos de conversa? Gostou? Não deixa de dar um gostei aí embaixo, eu não posso nem reclamar, vocês dão muito gostei nos vídeos, isso ajuda muito na divulgação. A temporada tá chegando, eu tô ficando cada vez mais animado, setembro sempre chega, vambora, a pré-temporada vai ser boa pra isso. Um grande abraço pra todos vocês, galera, fui!